Depois dos meus últimos vídeos falando sobre capacitores e indutores, associação dos mesmos em série, em paralelo, a gente entra num próximo tópico, que é um tópico mais matemático, que são basicamente circuitos de primeira ordem e posteriormente circuitos de segunda ordem. Esse nome, primeira e segunda ordem, ele se deve por conta da gente basicamente ter que resolver equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem. No caso aqui a gente está lidando com circuitos do tipo RC, mas a gente vai trabalhar mais para frente com circuitos do tipo RL. Por enquanto a gente está trabalhando sem fonte de alimentação, mas depois a gente vai trabalhar com uma fonte de alimentação. No caso, sem fonte de alimentação, a gente está lidando com um tipo de resposta que seria uma resposta natural, que é basicamente quando a gente considera a tensão do capacitor no tempo inicial diferente de zero. Então, o capacitor ele basicamente vai atuar como uma fonte de alimentação. Só que vai chegar um certo momento em que ele não vai mais ter tensão para alimentar o circuito. E é esse tipo de resposta que a gente vai ver no final. Então, eu tenho esse circuito aqui, é um circuito exemplo que eu tirei do livro do Sadico, que ele usa para poder demonstrar essa fórmula, uma fórmula geral, basicamente, em que a gente vai ter basicamente uma tensão que a gente está interessado em saber quanto que vale, e duas correntes IC e IR. Então, pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente vai ter basicamente que a corrente do capacitor vai ser a corrente do capacitor mais a corrente do resistor vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter basicamente que a representação da corrente do capacitor em termos de tensão mais a corrente do resistor vai ser igual a zero. Então a gente tem aqui basicamente a nossa IDO para resolver. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir todo mundo por C, de modo que eu tenha isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um conceito de EDO, que são as equações separáveis, que é basicamente jogar tudo de um termo de um lado e tudo do outro termo para o outro lado. Então a gente vai ter basicamente dV/dt igual a menos V sobre RC. Então vamos ter que dV sobre V é igual a menos 1 sobre RC dt. Integrando de ambos os lados, a gente vai ter ln de V igual a menos 1 sobre RC mais ln de A. Esse A seria basicamente uma constante de integração. Como a gente quer descobrir a tensão de alimentação, o que a gente faz basicamente é manipular essa fórmula aqui. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: ln de V menos ln de A vai ser igual a menos V menos T, no caso, sobre RC. Pela propriedade de logaritmo, a gente vai ter o que então? A gente vai ter o seguinte: ln de V sobre A igual a menos T sobre RC. Então, aplicando a exponencial de ambos os lados, vamos ter que V sobre A é igual a exponencial de menos T sobre RC. Portanto, vou colocar até de azul,
vamos ter que a nossa tensão ela vai ser igual a A exponencial de menos T sobre RC. A gente até pode substituir esse termo A, chamar por um termo V0, né? Que seria basicamente uma tensão inicial. Então, o que temos aqui, basicamente? Nós temos aqui o seguinte: nós temos aqui a nossa tensão inicial, como é sem fonte, então ela só pode ser do capacitor, uma exponencial negativa, tempo e uma constante RC, que normalmente a gente coloca tudo junto chamando de tal. Então a gente teria basicamente isso aqui. Então o que que podemos presumir aqui? Podemos presumir basicamente que vamos ter uma tensão inicial do capacitor, mas que à medida que o tempo vai passando, essa tensão, essa tensão aqui de saída, ou tensão de interesse, ela vai caindo, ela vai diminuindo. Será que é isso mesmo? É o que a gente vai testar. Aqui nós temos um circuito RC bem simples, onde a gente tem aqui basicamente o nosso resistor R e um capacitor C de 5 kΩ e 10 microfarad. Esse capacitor, inclusive, ele tem uma tensão inicial aqui opa, uma tensão inicial de 15 volts, uma resistência em série zero, que eu não quero levar em consideração isso agora, e uma capacitância de 10 microfarad. O que que a gente espera com isso? Nós esperamos isso aqui, que comecemos com uma tensão inicial e à medida que o tempo vai passando, essa tensão ela vai decaindo. É isso que nós esperamos. Eu vou diminuir o tempo de simulação para poder ficar mais nítida essa visualização. Mas note que, deixando um tempo passar, nós temos aqui uma tensão, por exemplo, de 14,3, 83 no caso, né? E aqui agora uma tensão, por exemplo, de 11,97. Então, à medida que o tempo vai passando, realmente, à medida que o tempo vai passando, a tensão vai chegando a zero. Até chegar a um ponto que zera totalmente. A corrente também serve a mesma coisa, só que a corrente ela vai diminuindo com o tempo, assim como a tensão. Ou seja, está tudo de acordo. A resposta natural de um circuito RC é essa. Depois, a gente vai ver um outro tipo de circuito, que só que agora é um circuito RC, só que com fonte de alimentação. E aí a história é outra, porque a gente não vai ter só a tensão do capacitor para analisar. A gente vai ter também a tensão da fonte. E a tensão da fonte, ela independe do capacitor. Se uma fonte estiver jogando 10 volts, independentemente de como o circuito está rearranjado, a fonte vai continuar jogando 10 volts por circuito. Então a gente teria uma resposta que a gente chama de resposta forçada, de modo que a nossa tensão final, ela seria basicamente a nossa resposta forçada, proveniente da fonte de alimentação, mais uma resposta natural. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, de resto, é basicamente isso. Eu vou demonstrar no próximo vídeo sobre como que se dá essa relação de resposta natural e resposta forçada, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, se vocês gostaram, por favor, deixe o like nesse vídeo e até a próxima.